Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que alegria, meus irmãos e minhas irmãs, estarmos hoje aqui para mais uma quinta-feira de adoração ao Santíssimo Sacramento do altar. Estamos unidos com toda a Igreja, no mundo inteiro, nesse dia sublime de estarmos aqui rendidos diante do nosso Deus. E cada quinta-feira, então, nós estamos trazendo um milagre eucarístico para que nós possamos juntos irmos cada vez mais mergulhando na graça eucarística que o Senhor derrama sobre cada um de nós. E hoje o milagre a qual nós iremos nos aprofundar nesta noite é o milagre eucarístico de Santarém, em Portugal. O milagre eucarístico de Santarém, também chamado de Santíssimo Milagre, é um dos milagres eucarísticos mais célebres e reconhecidos no mundo. Foi cientificamente analisado e ocorreu em Santarém, Portugal, no século XIII, sendo ainda hoje objeto de veneração nacional e internacional. Um milagre nascido de um sacrilégio. Este milagre aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1247, em Santarém, 65 quilômetros ao norte de Lisboa. Há historiadores que datam o milagre de 1266, como está na cópia de Dom Afonso IV, de 1346. O milagre se deu com uma dona de casa, Elvira, casada com Pero Moniz, a qual, sofrendo por muitos anos com a infidelidade do seu marido, resolveu pedir ajuda a alguém e decidiu consultar uma bruxa judia que morava perto da Igreja da Graça. Esta bruxa prometeu-lhe resolver o problema se, como pagamento, recebeste uma hóstia consagrada. Para obter a hóstia, a mulher fingiu-se de doente, enganou o padre da igreja de Santo Estevão, que lhe deu a Sagrada Comunhão num dia de semana. Assim que ela recebeu a hóstia, sem o padre notar, retirou-a da boca e colocou-a nas dobras do seu véu, e colocou no peito sem que ninguém visse. Ao sair da igreja, para ir ao encontro da bruxa, de imediato a hóstia começou a sangrar. As pessoas no caminho começaram a perguntar-lhe qual era o ferimento que ela tinha em seu peito, para que este jorrasse tanto sangue. Assustada, a mulher correu para casa na Rua das Esteiras, perto da igreja, e escondeu o véu e a hóstia numa arca de cedro, onde guardava os linhos lavados. A hóstia luminosa é adorada pelos anjos. À noite, o casal foi acordado com uma visão espetacular. Eles viram raios de luz que saíram da arca e iluminavam toda a casa. Viram anjos em adoração à sagrada hóstia sangrando. Elvira, arrependida do que havia feito,
contou ao marido o pecado que havia cometido. E nesta mesma noite, ambos se converteram. O casal ficou em oração por toda a noite, e no dia seguinte foram chamar o pároco, que, acompanhados de inúmeros clérigos e leigos, levaram a hóstia de volta para a igreja de Santo Estevão, onde esta continuou a sangrar durante 3 dias. O milagre permanente e as investigações canônicas. Enfim, a hóstia foi colocada em um relicário, feito de ceras de abelhas derretida, e colocada num cálice até 1340. Quando se afirma ter havido um outro milagre, o sacerdote abriu o tabernáculo e encontrou o vaso de cera rasgado em muitos pedaços. Em seu lugar estava um vaso de cristal com o sangue da hóstia misturada com a cera. Ainda hoje, a sagrada partícula se guarda em um trono eucarístico do século XVII, sobre o altar principal. A hóstia destilou sangue através dos séculos, em diversas ocasiões, e nessa se viram aparecer várias imagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Várias investigações eclesiásticas foram feitas durante 750 anos. As realizadas em 1340 e 1612 provaram a sua autenticidade. O sangue que lá se encontra é sangue humano e idêntico ao do Santo Sudário. Em 5 de abril de 1997, por decreto de Dom Antônio Francisco Marques, bispo de Santarém, a igreja de Santo Estevão, onde a preciosa relíquia está até hoje, foi elevada ao santuário eucarístico do Santíssimo Sangue. Segundo o relato de um voluntário que serve no local do milagre, continua a mostrar-se, pois a cada dia o sangue se apresenta de formas diferentes, ora mais escuro, ora mais claro, não havendo dúvidas que Jesus se faz vivo neste grande milagre eucarístico. Consideram indulgências plenárias a este milagre eucarístico diversos pontífices: Pio IV, São Pio V, Pio VI e o Papa Gregório XIV. Entre os testemunhos do prodígio está também o de Francisco Savério, o apóstolo da Índia, que visitou o santuário antes de se deslocar em missão. Desde que aconteceu o milagre, todos os anos, no segundo domingo de abril, a preciosa relíquia é levada em procissão da casa dos esposos até a igreja de Santo Estevão. No decorrer dos séculos, a hóstia apareceu como tecido hemorrágico, fresco ou seco e endurecido. Segundo pessoas que viram, ela tem um formato irregular e veias que vão de cima a baixo. O fato da hóstia permanecer intacta durante todos esses anos é um segundo milagre que continua desafiando os céticos. É um sinal para todos da presença real de Jesus na Eucaristia e tem revigorado a fé de muitos católicos ao redor de todo o mundo. Então, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne
é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. A intenção de tantos prodígios é clara: manifestar aos homens a verdade da transubstanciação, mostrar que quando o sacerdote pronuncia na própria pessoa de Cristo, in persona in Christi, as palavras da consagração, o pão não é mais pão, e o vinho já não é mais vinho, mas o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Os olhos de quem presencia ou lê um milagre eucarístico devem dirigir-se, portanto, a cada celebração da Santa Missa. A partir de tantos fatos extraordinários, somos chamados a enxergar com os olhos da fé a ação maravilhosa de Deus na celebração ordinária do sacramento. No mais famoso milagre eucarístico, já testemunhado pela Igreja em Lanciano, a carne e o sangue vivos de Cristo aparece nas mãos de um monge que duvidava. Ao chamar os fiéis para admirarem o que acabava de acontecer, ele não se envergonhou em dizer que o Santo Deus quis desvendar-se e tornar-se visível, a fim de confundir a minha incredulidade. Uma vez curado desse mal, porém o monge deveria renovar e fazer crescer todos os dias a sua fé. Lanciano não se repetiria mais. O milagre de toda a missa, no entanto, continuaria a acontecer diariamente, e ele precisava colher os frutos desses santos mistérios. É por isso que todas as pessoas são chamadas a ir além dos milagres. Quando ficamos impressionados com o corpo de um santo incorruptível, ou com uma hóstia preservada de um milagre eucarístico, Jesus nos repete as mesmas palavras que dirigiu certa vez a São Tomé: acreditaste, porque me viste. Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Felizes os que deram créditos às palavras de Cristo, mesmo sem terem visto milagre nenhum. Felizes os que ouvem as palavras do sacerdote na Santa Missa e sabem que o próprio Deus está presente ali, porque não nos engana e nem pode enganar-se. Felizes os que são capazes de afirmar com o Catecismo de São Pio V. 10º, o motivo primeiro de nossa fé: eu acredito no sacramento da Eucaristia. Está verdadeiramente presente Jesus Cristo, porque Ele mesmo o disse, e assim nos ensina a Santa Igreja. Que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, possamos também nós acreditarmos, mesmo que trago aqui a narrativa de um milagre existente, mas que o Espírito Santo nos leve, através da fé, fazer esta experiência nesta noite com Cristo vivo, presente, e que estará aqui à disposição de cada um de nós. Façamos nós esta experiência de amor, de fé e de salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.